Homem, de comida de rua barata a fenômeno mundial. A história secreta do umami. Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Hoje, vamos mergulhar na incrível história de um prato que conquistou o mundo, o ramen. Como é que esta humilde tigela de massa passou de um lanche rápido de rua no Japão a uma obsessão culinária global, ganhando até estrelas Michelin? Preparem-se, porque estamos prestes a descobrir a história secreta do ramen. Vamos recuar no tempo. A maioria das pessoas pensa no ramen como algo essencialmente japonês, mas as suas raízes remontam ao final do século XIX, na China. Imigrantes chineses nas cidades portuárias do Japão introduziram uma sopa de massa chamada Ramyeon, que significa massa. Estas primeiras versões eram simples. Massa de trigo num caldo saboroso. Muitas vezes vendida em carrinhos de mão a trabalhadores que procuravam uma refeição barata e farta. Era conhecido como China Soba, que significa massa chinesa. Era saboroso, era acessível e foi o humilde começo de uma revolução. Nota histórica de fato, acredita-se que a palavra ramen seja uma adaptação japonesa do ramen chinês. Os japoneses levaram décadas para adotar o termo ramen, em vez do nome mais antigo, China Soba, no seu vocabulário cotidiano. O verdadeiro ponto de inflexão para o ramen surgiu após a Segunda Guerra Mundial. O Japão enfrentava uma grave escassez de alimentos, mas uma importação massiva de farinha de trigo barata dos Estados Unidos mudou tudo. Isto, combinado com o regresso dos soldados japoneses da China menos, que tinham desenvolvido o gosto por pratos de massa, criou a tempestade perfeita. Empreendedores começaram a experimentar, ajustaram o caldo, aperfeiçoaram a massa e começaram a adicionar coberturas toppings exclusivamente japonesas. Foi aqui que o ramen começou a perder a sua imagem de comida chinesa e a desenvolver a sua própria identidade. Fato curioso, na era pós-guerra, o governo japonês chegou a tentar proibir a venda de ramen na rua, porque o trigo era subsidiado pelos Estados Unidos da América e, tecnicamente, regulado. No entanto, a fome era tanta e o prato tão popular que os vendedores desafiaram a lei, mantendo viva a chama deste prato durante os anos mais difíceis do Japão. Diferentes regiões criaram os seus próprios estilos. Em Sapporo, adicionaram miso, criando um caldo rico ideal para os invernos frios. Em Hakata, especializaram-se num caldo cremoso de osso de porco chamado tonkotsu. Este foi o nascimento do ramen regional. Mas qual foi a maior inovação na história do ramen? Essa surgiu em 1958, graças a um homem chamado Momofuku Ando, ao testemunhar as longas filas para comprar ramen no mercado negro após a guerra. Ele decidiu criar uma versão que pudesse ser feita de forma rápida e fácil em casa. Depois de inúmeras experiências, ele inventou o macarrão instantâneo. O seu primeiro produto, Chicken Ramen, mudou o jogo. Bastava adicionar água quente e pronto. Uma tigela de massa satisfatória em minutos. A anedota do tempura diz a lenda que Ando teve o seu momento eureka, enquanto observava sua esposa a fritar tempura. Ele percebeu que fritar rapidamente a massa removia a umidade e criava buracos microscópicos. Quando a água quente era adicionada mais tarde, esses buracos permitiam que a massa se reidratasse instantaneamente. Uma simples observação de cozinha que deu origem a uma indústria multibilionária. Depois, em 1971, ele suparou-se com a criação do Cup Noodles. Isto colocou o ramen nas mãos de pessoas em todo o mundo, cimentando o seu estatuto como um alimento de conveniência global e um símbolo da recuperação pós-guerra. Então, como é que o ramen deu o salto de uma refeição rápida para uma experiência gourmet? O boom econômico dos anos 80 no Japão teve um papel crucial. Com mais rendimento disponível, as pessoas começaram a procurar experiências gastronômicas de maior qualidade. As ramenha, ou casas de ramen, começaram a surgir por todo o lado, cada uma com um mestre-chefe dedicado a aperfeiçoar a sua arte. A comunicação social ajudou, e logo revistas e programas de TV classificavam as melhores casas, transformando os chefs em celebridades locais. Isto criou a cultura do ramen hunting, caça ao ramen.
onde os entusiastas viajavam para provar uma tigela lendária. Já não era apenas sobre encher o estômago, era sobre apreciar o talento artístico. Esta nova onda de apreciação chegou finalmente às costas internacionais. No início dos anos 2000, chefes pioneiros abriram casas de ramen autênticas em cidades como Nova York e Paris. As pessoas ficaram fascinadas com a complexidade do caldo, a textura da massa e a carne de porco chachú, que se derrete na boca. O segredo da qualidade viciante do ramen reside numa única e mágica palavra: umami. O umami é o quinto sabor básico, a par do doce, azedo, salgado e amargo. É frequentemente descrito como um sabor saboroso ou carnudo, ou homani uma, bomba de umami. Ingredientes como alga, kombu, kagumalo, shiitake, peixe seco e ossos cozinhados lentamente estão repletos dos compostos que criam o umami. É esta mestria que eleva o ramen a uma obra-prima culinária. Hoje, o fenômeno do ramen é maior do que nunca. Os chefs estão a desafiar os limites, experimentando caldos com trufas ou opções veganas. Em 2015, uma humilde casa de ramen, com apenas 9 lugares em Tóquio, chamada Chisuta, tornou-se a primeira a receber uma estrela Michelin. Foi um momento monumental, reconhecendo oficialmente a arte envolvida na criação da tigela perfeita. De um simples carrinho de rua a uma iguaria com estrela Michelin. A jornada do ramen é um testemunho de intercâmbio cultural e inovação. Conecta as pessoas, conforta-as e continua a evoluir de formas surpreendentes. Por isso, da próxima vez que comer um ramen, reserve um momento para apreciar a incrível viagem que ele fez até a sua mesa. Obrigado por se juntarem a mim nesta aventura culinária. Qual é o vosso estilo favorito de ramen? Digam-me nos comentários abaixo. E se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de pôr um gosto, partilhar e subscrever para mais mergulhos profundos nas histórias das nossas comidas favoritas. Até a próxima!